Paz e graça, povo de Deus, eu sou o pastor Geiel Eduardo e gostaria de deixar uma palavra com você. Uma palavra baseada no Salmo 23. O Salmo 23 é um poema hebraico, um dos mais lidos em toda a humanidade. Esse salmo nos apresenta situações, recursos maravilhosos que podemos adotar didaticamente para aprender, para enfrentar a dificuldade. Davi, ele nos leva a uma caminhada de fé. Ele começa com uma fé simples, como uma fé genuína, como uma fé do menino que está no campo. E ele fala, o Senhor é o meu pastor. E na expressão em inglês fala, o Senhor é o meu pastor e ele, o pastor, não me faltará. Ele fala, tu estás comigo. Essa é a tônica, é isso que precisamos aprender, que o Senhor, em qualquer momento, Ele está com você, Ele está comigo. Deus não pode ser definido, mas Deus pode ser percebido. E é isso que Davi nos ensina nesses primeiros momentos, quando ele está no campo, tomando conta das ovelhas do seu pai, na responsabilidade de não deixar que nada aconteça com aquelas ovelhas. Ele leva para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Davi enfrenta ursos e leões, não permitindo que nenhuma ovelha seja apanhada, seja morta. E é essa fé e essa certeza que ele tem do pastor que ele tem sobre ele, que ele quer nos transmitir. Davi experimentou uma intimidade com Deus. Davi começa com uma fé simples, mas na proporção que ele vai tendo experiência com Deus, essa fé vai se fortalecendo. Ele passa a ter uma fé robusta, ele passa a conhecer um Deus que vai experimentar mais na frente através do vale da sombra da morte. Porque, na verdade, o primeiro cenário é um cenário maravilhoso, é um cenário de oásis. São campos verdejantes, águas cristalinas, mas de repente Davi se encontra enfrentando gigantes. Davi se encontra de repente tendo que voltar para a casa do rei, não volta mais para a sua residência. Ele agora é uma celebridade. Davi agora é aclamado por muitas mulheres que falam coisas lindas e maravilhosas a seu respeito. Nesse caso, Saul já fica com ciúme e lança uma lança nele, querendo matá-lo. Davi agora é um fugitivo, Davi agora não está mais naquele campo, naquele lugar tranquilo, em campos verdejantes. Davi agora está no vale da sombra da morte. E esse é o pior lugar que se tem para viver. Que, na verdade, a morte, ela nos espreita. A morte está na esquina. A morte está quando nós pegamos um ônibus, quando pegamos uma estrada. A morte está dentro de casa, quando pais violentos não têm nenhuma complacência, nenhum respeito, nenhuma dignidade para com a esposa, para com os filhos. Disciplina cruel, déspota. A morte está em todos os lugares. A morte está quando um policial sai de casa para trabalhar e não tem certeza se volta para casa. A morte também se encontra entre os profissionais da saúde que estão trabalhando diretamente com essa pandemia e quando chega em casa precisam se imunizar para poder abraçar os seus filhos. Isso é viver na sombra da morte. Porque a sombra da morte ela existe desde que Adão e Eva desobedeceram. E a partir daí, eles esperavam o tempo todo quando é que nós vamos morrer. Porque um dia todos nós vamos morrer. Porque a sombra da morte nos espreita, está muito perto da gente. E o que eu acho mais interessante é que nesse Salmo 23, no versículo 4, o termo é muito claro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isto é, não é necessário, não é para fixar residência. Não podemos armar uma tenda. Não é para ficar ali eternamente. Não é para nos cristalizarmos ali, mas é uma passagem, é uma travessia. E quando você sai, quando você deixa esse vale da sombra da morte, você é recebido por um banquete. Um banquete que nos é colocado, um banquete farto, na presença dos nossos inimigos. Seja qual for o inimigo. Pode ser uma doença, pode ser uma pandemia, pode ser alguém que está te afligindo. Não importa. A verdade é que esta mesa nos é colocada e nos é oferecido um antídoto para nos acompanhar, bondade e misericórdia.
E bondade e misericórdia não só vai nos acompanhar, mas vai nos perseguir como um míssil teleguiado aonde você for, aonde eu for, bondade e misericórdia vão nos seguir. Aí você pergunta, para que serve ou como a gente sabe se temos bondade e misericórdia? É quando você compartilha, é quando você pode ajudar alguém, é quando você se doa para um momento de crise, momento de dificuldade, você ser uma voz, você ser um ombro, você ser um alento para aqueles que necessitam. E eu quero te abençoar com essa palavra, e que essa palavra seja cristalizada no seu coração, e que fique uma tônica no seu coração. Tu estás comigo, o Senhor sempre está com você, porque Ele prometeu, estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus te abençoe.